O Senhor esteja convosco. Meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós celebramos hoje a memória de São Francisco de Sales. São Francisco de Sales é uma figura muito importante, principalmente depois ali do século XVI, mais ou menos, quando se tornou uma grande referência de espiritualidade, e até hoje o é, uma grande referência de espiritualidade. Se nós olharmos no contexto um pouco social da época em que ele viveu, foi um pouco depois da peste negra, onde a Europa passou por uma dificuldade muito grande, a mortalidade foi enorme e todas as áreas foram afetadas. Parte social, parte econômica, claro que era uma estrutura diferente do que nós temos hoje, mas tudo foi afetado, inclusive a igreja, né? Se nós olharmos o papel da igreja dentro do tempo ali da peste negra, a quantidade de padres religiosos e religiosas que iam aos cuidados das pessoas e por conta disso também acabaram morrendo. Então foi assim uma mudança no cenário muito grande. E dentro disso, os grandes santos, eles acabaram diminuindo muito em número. Se nós imaginarmos a ideia da seguinte forma, imagina que tem uma pandemia, para nós é fácil, né? Imagina que tem uma pandemia, mas era diferente, tá, gente? Não estou comparando com essa não. Mas existia uma pandemia, e em todos os meios da face da terra existem bons e maus, em cada uma de suas áreas. Bons padres, maus religiosos, maus religiosos. E aí nós encontramos então uma Europa tomada por uma doença terrível e os bons padres, os bons religiosos, aqueles que têm o ímpeto do Evangelho dentro do seu coração, iam ao encontro das pessoas para ajudá-los. Os que não eram tão bons ou tão corajosos assim fugiram, foram embora, foram para outro lugar, né, se refugiaram. Os que foram ao encontro das pessoas para ajudá-los, a grande maioria morreu. Então, numa, entre aspas, seleção, sobraram os não tão bons assim. Com o passar do tempo, 2, 3 séculos, os não tão bons formaram outros não tão bons, porque era a referência que se tinha. Então foi entrando num círculo vicioso e passou-se um bom tempo sem referência, por exemplo, de bons teólogos, sem referência de bons homens espirituais, mulheres também, sem referências daquilo que é o mais básico da fé católica, porque essa doença acabou fazendo esse tipo de seleção, né? Os bons foram para o apostolado e acabaram sucumbindo por conta que era uma doença muito terrível, e os maus sobraram. Então eles foram aumentando. Nesse contexto de uma dificuldade da vida espiritual, de uma dificuldade de encontrar, por exemplo, bons diretores espirituais, se nós olharmos naquela época, como é que se formava um padre?
não tinham seminários ainda, né? Porque a ideia do seminário já está ultrapassada no meu ponto de vista, mas ainda é o que se tem. A ideia do seminário é a seguinte: você pega 50 seminaristas, coloca dentro de um seminário. Se você tiver um reitor santo, você forma 50 sacerdotes santos. Só que naquele tempo cada padre formava um. Então precisava de 50 padres santos para formar 50 santos. Era um a um. Cada padre cuidava de um seminarista na convivência e tudo mais. Na verdade, o seminário surgiu a partir dessa necessidade, pela dificuldade de encontrar bons diretores espirituais, bons formadores. Então se concentrou vários candidatos ao sacerdócio num determinado lugar e depois virou o que nós temos hoje como os seminários. Nesse contexto todo, então, surge São Francisco de Sales. Por isso ele é esse grande mestre, não só pela escassez, pelo amor de Deus, é claro que não. Ele não é bom por causa da falta dos bons, mas ele é bom porque ele é bom mesmo. Mas para dizer que é uma resposta de Deus a este tempo, né? É uma resposta de Deus a este tempo, para dizer, para mostrar, Deus mostrando para nós que a sua igreja, ela nunca vai ficar órfã das suas maiores necessidades. Se nós olharmos para a história da igreja, para a história dos santos, para a história dos papas, cada tempo teve a resposta necessária para aquele tempo. Cada tempo tem uma necessidade e Deus responde a essa necessidade com os seus santos, responde a essa necessidade com os seus papas, com os seus bispos, enfim, com tudo aquilo que é o necessário para o governo da igreja. Então São Francisco de Sales é muito importante naquele tempo, ainda continua sendo importantíssimo até hoje, porque é um grande mestre de vida espiritual, um grande mestre de uma espiritualidade fundada no amor a Deus sobre todas as coisas, o que é a base da nossa fé, é claro. Então, por isso, a igreja, ela vai sobrevivendo aos tempos. Aqui, para mim, é a grande mensagem, a grande figura de São Francisco de Sales, é a ideia de que a igreja vai sempre responder às necessidades do tempo. Nós olhamos São Francisco de Assis, temos as irmãs da fraternidade. São Francisco de Assis respondeu ao seu tempo. Um São Pio de Pietrelcina que respondeu também ao seu tempo, século XX, a necessidade de um sacerdote que pudesse restaurar essa ideia do sacerdócio católico. Enfim, a igreja vai sempre respondendo. E hoje, nos tempos que nós estamos vivendo, nós somos chamados a ser essa resposta. Nos tempos que nós estamos vivendo, hoje nós somos chamados a ser essa resposta para a igreja de hoje. Não só eu, padre, e nós religiosos e religiosas que aqui estão, mas todos nós, católicos, somos chamados a ser uma resposta. Fazer frente àquilo que é contrário à nossa fé e propagar a nossa fé, propagar este Deus, propagar o amor de Deus com a nossa vida, com os nossos atos, com o nosso testemunho. Por isso, então, baseados, inspirados pela intercessão de São Francisco de Sales, que sejamos nós hoje os mestres da espiritualidade, com os meios que nós tivermos, seja pela internet, seja através dos nossos contatos sociais, que o nosso testemunho, a nossa evangelização continue levando o amor de Deus a todos aqueles que precisam. Nós não podemos nos acovardar, não podemos permitir que nestes tempos que também são difíceis, como São Francisco de Sales viveu no tempo dele, que as dificuldades atrofiem a nossa fé. Nós não podemos permitir que as dificuldades enfraqueçam o nosso testemunho e principalmente o nosso apostolado. Pelo contrário, que quanto mais afrontados sejamos, quanto mais dificuldades enfrentarmos, mais coragem tenhamos, porque nós sabemos que estamos do lado do Evangelho, do lado de Cristo, do lado daquele que quer levar o amor ao mundo e a todas as pessoas. Esses dias eu vi uma reportagenzinha e uma perseguição contra os cristãos. Uma situação lá em que os cristãos estavam sendo perseguidos por conta dessa nova pandemia, né? Já teve aquela pandemia no século XV e XVI, agora tem uma nova pandemia. E teve lá uma perseguição por conta dos cristãos, e a pessoa estava assim, não diria indignada, mas assustada com a perseguição, né? Olha o que estamos passando hoje em dia. E a minha pergunta é: nós ainda nos assustamos que
que os cristãos sejam perseguidos? A minha pergunta é essa. Nós ainda nos assustamos, e para nós é novidade o fato de cristãos serem perseguidos? Eu não vejo novidade nenhuma no fato de que quem vive o Evangelho seja perseguido. Faz 2000 anos que a coisa é assim. Então, se estivermos sendo perseguidos, alegremos-nos, fiquemos felizes, porque é a certeza de que estamos do lado do Evangelho, é a certeza de que estamos do lado certo. São Francisco de Sales viveu a sua fé, e por conta de viver essa espiritualidade, claro que foi sim perseguido, teve muitas dificuldades e muitas tribulações, como todos os santos, e assim nós também. Agora é o momento de testemunharmos a nossa fé, e se perseguidos formos, alegremos-nos, porque sabemos que estamos com Jesus Cristo e o seu Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.